Vamos te levar para conhecer os detalhes de Santa Luzia, focado principalmente nos primeiros colonizadores. Descobrir alguns detalhes sobre a sua história, o que eles trabalhavam, como eles faziam para viver. Queremos revelar a riqueza de Santa Luzia, marcada pela força dos colonizadores e pelo legado que deixaram. O final do valo é, na verdade, o início dessa história. É aqui, na Vila Chartres, São João, que termina a extensão do valo agrícola, mas também é onde nasceu a ideia de construí-lo. A história de Santa Luzia tem início com os povos originários, caçadores e famílias que se estabeleceram provisoriamente no local, os migrantes, pioneiros e colonizadores. Famílias que ao longo do tempo formaram essa identidade. Nossa pesquisa revela, sobretudo, a lista de requerentes de terras junto ao domínio Dona Francisca. Por isso, o audiovisual do Memorial do bairro Santa Luzia, Os Colonizadores, apresenta os relatos de alguns familiares dos fundadores. Meu nome é Alfonso Goltz, sou filho de Oscar Goltz e nasci aqui no lugar. Aqui eles dizem por causa do padroeiro, São João, mas se não é Vila Chartres. Esse valo da água é vamos dizer, se não tivesse, essa localidade não seria grandes coisas. Porque, falar a verdade, a terra não era mesmo para produzir, mas é só por o valo da água que deu a produção, né? Porque se não fosse esse valo d'água, minha gente, esse lugar não valia isso que está valendo hoje. Os Brideroles, eles tinham uma tafona ali. E também uma trilhadeira de bater arroz. Nós aqui também era aquela coisa, assim. Falar a verdade, era ocupado, mas era para roseira. Era feito roseira, tudo feito à mão ainda. Eu ainda tenho terreno que o trator ainda não mexeu. O meu pai, ele era fundador, né? Eu vou falar a verdade, eu era muito piá, muito criança. Quando que eles começaram o valo d'água, era tudo a cortadeira, pá. A água foi agora um trecho ainda mais para baixo que ainda está ajudando a sobra da água, está ajudando outros. Mas a sociedade é a mesma de antigamente aqueles que fizeram. Aquilo não mudou a sociedade. Meu nome é Ana Ivete Bridaroli, sou filha de Hilário e Olga Schebert Pater. Vim para cá com a minha idade de 17 anos, ia completar meus 18. Recebi a escola de Vila Chartres por concurso, não conhecia nada aqui da comunidade, mas o senhor prefeito Arthur Mila nos deu, como nosso paraninfo de formatura, nos deu cada uma escola para licionar e eu ganhei a de Vila Chartres. Então ele com o senhor inspetor Aleixo de la Justina e a esposa dele vieram me trazer no dia 7 de agosto de 1951. Chegando aqui, estavam desmanchando a escolinha velha chamada Vila Chartres, que era o nome da comunidade. E construíram a escola nova, onde hoje é o galpão da Igreja Católica. Ali era o terreno da escola. Mais tarde, a comunidade a comunidade da escola e da igreja, venderam para a igreja e compraram um terreno do seu Guilherme Jordan, onde foi construída a nova escola. Foi inaugurada no dia 26 de julho de 1956. E comecei a licionar aqui no dia 8 de agosto de 51.
fiquei meus 30 anos e dia 30 de dezembro de 80 me aposentei. Agora fiz 15 anos, agora dia 3 de junho que meu marido faleceu. Casei com Elcio Bridaroli, tive esses 10 filhos, a gente viveu muito bem. Do Valo da Água, eu sei que o meu sogro dizia para mim que eles nunca tinham água aqui. Meu sogro, eles falaram, ele com o André Pavanella, eles falaram que eles não tinham essa água aqui. Aí eles disseram, sabe do quê? O Isilino Rosaia, seu pai, né? Era o seu pai. Foram lá, combinaram com o Isilino Rosaia, mais outro homem, não sei, em Santa Luzia. Vamos construir um valo. E disse que foram lá, criaram coragem. A minha sogra contava que todo dia de manhã ela fazia uma polentona, pedaço de queijo, linguiça. 10 horas da manhã ela saía daqui, porque aqui esse pátio era aquele rancho grande ali, era a casa velha deles. Aqui ela saía daqui de a pé, levar o almoço para o seu Beppe lá em cima, onde eles estavam construindo todo dia. Ela ia de a pé. 4 horas da tarde ela chegava em casa de volta. Ela ia de a pé para Santa Luzia levar o almoço para ele. Era assim antigamente, né? Meu sogro toda a vida teve roseiras, trabalhavam toda a vida na plantação de arroz, né? O cultivo principal era arroz, fora os outros feijão e batata, essas outras plantações que tinham, né? Canas, mas era plantação de arroz, né? E meu marido também continuou toda a vida nisso. Só que ele gostava muito era de ser carpinteiro. E aqui na nossa localidade, naquela época, só existia 2 casas de material. E meu marido, então, com meu sogro, eram os 2 carpinteiros que construíam as casas daquela época. Aqui para cima, todas as famílias que são sócias limpavam 2 vezes por ano o valo da sociedade. Até lá em cima, daqui do Quila até lá em cima. Tudo iam limpando né, o valo, uns dentro, outros roçando, limpando o valo. Era por turma, era lindo de ver. Como a comunidade era unida, os homens daqui eram unidos, até não sei aonde, era os de São João. No Silvio Tomilim. E do Silvio Tomilim para cima, era a turma Santa Luzia. Era uma união, uma maravilha. Ao chegar na área central de Santa Luzia, percebemos que cada mudança deixa sua marca. Negócios que se encerram e novos que surgem revelam um movimento constante da comunidade. Modernidade e novos hábitos se misturam às tradições, criando uma identidade única. Esta casa construída em madeira deve ter mais ou menos 90 anos. Aqui funcionava o comércio de Santa Luzia. Era aqui nesse local que o pessoal vinha comprar o que precisava e vender o que eles tinham para vender. Funcionava muito bem o sistema de troca. O pessoal trazia ovos, trazia galinha, vendia porquinho, e assim o sistema de troca com verduras. Não tinha dinheiro naquele tempo. Então os colonos se obrigavam a fazer o sistema de troca. E comprava-se às vezes o ano inteiro sem pagar nada, porque o comerciante esperava pela colheita do arroz, a colheita do milho e a colheita de alguns produtos daqui do bairro Santa Luzia. O bairro vive hoje um período de crescimento acelerado, marcado pela chegada de novos empreendimentos. Os setores de comércio e serviços se fortalecem e complementam o já tradicional setor agrícola, que continua sendo referência. Esse crescimento reflete não apenas o dinamismo dos moradores, mas também a capacidade da comunidade de se reinventar e acompanhar as transformações do tempo. Eu sou Rudiberto Schmerzer. Eu vim para Santa Luzia em 1944, trabalhar na filial do Fittler, de balconista.
Aí fomos indo, fomos trabalhando de balconista. Aí em 1950 eu fui servir o exército, 1950. Em 56 nós inventamos fazer o engenho de arroz. E ali, então a produção não era muito grande, era pequena, nós comprávamos até 30 mil sacos de arroz. E foi indo, no fim eu assumi a direção do engenho, aí compramos até 100 mil sacos de arroz. Aí eu fui candidato a vereador em 1963. Aí, mais tarde, então, fui na diretoria do Vale Sociedade Agrícola. Eu, como secretário, o Exilino, falecido Exilino Rosá, como presidente do Vale Agrícola. Aí tinha 1000 morgos de arrozeira. Naquele tempo, o arroz, o morgo dava 13, 15 sacos, era aquele arroz graúdo. Hoje já faz 30 sacos, né? E quem me incentivou bastante foi a família Rosá. Aí na diretoria do Vale, quando não tinha água que chega, nós fomos lá botar uma madeira para cortar o valo, para embocar na sociedade do Vale. Aí botamos sacos de ráfia para ajuntar água. Mas com o tempo aquele saco estragou, aí vazava de novo. Aí eu, com o Exilino Rosá, fomos falar com o prefeito, onde que ele deu a força para uma grua, o prefeito, ele deu tapume no valo para embocar água para a sociedade do Vale. Aí com o tempo, então, um roubava a água do outro. Aí botaram um fiscal, o Alvido Rosá era fiscal do Vale. Ia fiscalizar para não roubar tudo, porque aqui de Santa Luzia tirava mais água, o pessoal de São João recebia pouca água. Era uma encrenca. Aí foi indo. Hoje, por exemplo, eles fazem rotativa para não gastar muita água. Naquele tempo eles aravam a roseira, aí precisava mais água. Não é mesmo, Rosá? Sim. E assim foi a história. A estrada era pantano mole, né? Estrada ruim. Meu pai tinha um ônibus, ele começou com ônibus aqui, mas tinha até na estrada estivado para não encalhar. E foi indo. Hoje nós temos asfalto, temos paralelepípedo e tem a estrada melhor, né? A Santa Luzia cresceu bastante, né? E assim foi. Com o tempo, então, inventamos engenho de arroz aqui. Arrozito. Aí o Gomes era meu sócio. Gomes e Schmerz, engenho de arroz. Depois, mais tarde, em 85, comprei a participação do Gomes. Aí ficou cerealista Schmerz. Fui até ano passado. Aí eu encerrei a minha atividade do engenho. Foi a riqueza de Santa Luzia, foi a Sociedade do Vale Agrícola. A água. Porque todos os sócios que deram a passagem do vale, então, se não ocupar, ele é sócio sem obrigação. E temos água para os animais, assim, isso foi uma riqueza de Santa Luzia, foi a Sociedade do Vale Agrícola. No início da história, porém, a realidade era bem diferente, com transporte precário e recursos escassos, dificultando o desenvolvimento. Foi graças à dedicação e ao esforço coletivo da comunidade que o bairro conseguiu superar os desafios e construir as bases para o desenvolvimento que hoje se observa. Esse vale, antigamente, na década de 30, não existia, mas aos nossos antepassados, que hoje não existe mais ninguém, deixaram a história e deixaram um vale para nós hoje dizer que foi a riqueza de Santa Luzia. Se não fosse esse vale, Santa Luzia talvez nem existia, que era conhecida como um pantano mole, não dava nada, era só banhado. Mas esse vale endireitou tudo e quanta coisa que surgiu por causa desse vale aí. Houve problemas
principalmente na construção, quando isso era feito tudo com picareta, enxada e pá. E hoje temos aqui uma riqueza que é denominada Sociedade do Valo Agrícola e Industrial de Santa Luzia. O meu nome é Osmar Preti, sou neto do Lourenço Preti e o valo da sociedade passa dentro da propriedade que era do meu avô. E o meu avô é um dos fundadores, ele, os primos deles, os Pedri, a família Pedri. E este valo molha os arrozais, as terras, desde lá da boca do valo lá, que temos lá em cima, a 14 mil, até em São João. Até em São João. Então essa ali foi a riqueza que o valo nos dá para nós aqui em Santa Luzia. Este é o valo da Sociedade Agrícola e Industrial de Santa Luzia. O começo dele é aqui no rio Itapucuzinho. Na década de 30, mais ou menos, 4 ou 5 colonos levaram essa água até ali no frigorífico Lenner. E aí ela ia para o rio. Mas o pessoal de São João precisava dessa água. Tentaram, na beira do rio, levar água para São João e não conseguiram. E chegaram ali, nesse dito ponto, onde tem uma placa no lado do valo, que diz os primeiros fundadores quem eram. E aí ficou determinado que se pegasse essa água que hoje estamos olhando aqui no valo, essa ia para São João. Não tinha queda no rio para outro meio de levar essa água, a não ser essa. Aí fizeram o acordo e os italianos que levaram a água até ali, eles disseram, pega a nossa água aqui que está indo para o rio e leva para São João. Aí os colonizadores da época, eles se uniram e fizeram o valo dali, da placa até São João, onde ela está hoje. Tudo à mão, braço, carinho de mão, picareta. Um colono fazia o valo na terra dele porque ele não tinha água. E assim foi levando. Mas as arrozeiras aumentaram tanto que no fim um roubava a água do outro e não dava certo, me faltava, o outro tinha demais, assim por diante. Até que em 1942, o meu falecido pai veio de São Bento morar em Santa Luzia e achou que esse valo tinha que ser regulamentado, registrado, estatuto, fazer uma coisa bem honesta para todos se servirem honestamente e trabalhar honestamente também para mantê-lo. Foi onde deu certo. E hoje esse valo vai até da família dos Bridaroli, ainda mais lá para baixo. Todo mundo se servindo normalmente. Custou, o pessoal andava muito revoltado porque não tinha água e tinha que limpar e tinha que fazer uma coisa. O falecido pai e em companhia da sociedade regulamentaram isso aí e hoje, não só hoje, a partir daquela época, se tornou uma riqueza para Santa Luzia. Hoje Santa Luzia é Santa Luzia graças à colonada, os lavradores da época e hoje em dia ainda esse valo que está levando água lá para aquelas bandas lá de São João. Este monumento é em homenagem à água que dá vida ao bairro de Santa Luzia. Aqui é praticamente o encontro das águas das montanhas, que no tempo de trovoadas aumenta muito e alagam toda a planície. Por isso o valo capta todas essas águas e as conduz ao longo do seu percurso até São João. Aqui temos os diversos grupos que abriram o valo. As ferramentas estão aqui, carrinho de mão, pá, enxada, enxadão, picareta e o grupo da Vila Chartres, lá de São João hoje. E lá temos o grupo da Vila Duquesa, que seria daqui do Lourenço Preti até a boca do valo. E aqui temos a Rua Tatu, que hoje é a Rua
Nicolini, esse grupo que já havia reservado o direito do uso das águas das montanhas. Quando chegou o valo aqui, eles não podiam ir para a frente sem cortar os ribeirões que vinham da montanha. É isso que é o valo da sociedade. Esse aqui seria o valo da sociedade e esses aqui os ribeirões que desciam da montanha e iam alimentar esse grupo aqui. Nos encontramos aqui no Museu de Ferramenta da Fari dei Nonni, que preserva muitas lembranças dos primeiros colonizadores e suas famílias aqui de Santa Luzia. Muitas coisas desapareceram, porém o que deu para preservar, achamos que temos aqui um exemplar. Vocês podem ver um museu bastante amplo, porque muitas coisas foram doadas. Aqui ao meu lado temos uma galeria que preserva objetos pequenos. No outro lado nós temos, ao meu lado e para os fundos, o setor de transportes. E lá para aquele lado, no segundo galpão, de 300 metros quadrados, nós temos lá a cozinha, os quartos das famílias, os objetos de cozinha e ainda alguns restos da antiga igreja de Santa Luzia. Para documentar o bairro de Santa Luzia, conseguimos montar este livro dedicado à memória do bairro Santa Luzia, e aqui está documentado tudo o que Santa Luzia produziu até os 100 anos. Os compiladores do livro foram os senhores Lauro Rosá e Frei Álido Rosá. O livro complementa a história de Santa Luzia, dos imigrantes, daqueles que vieram aqui depois, quando já o bairro fornecia recursos para a manutenção das famílias dos colonizadores. Ao longo desse audiovisual, ouvimos os depoimentos de alguns familiares dos colonizadores, que mantêm viva a memória de Santa Luzia. E para ampliar ainda mais essa viagem no tempo, convidamos você a conhecer as fotos antigas, selecionadas a partir dos arquivos do museu e de registros presentes no livro do Memorial do bairro Santa Luzia. Cada relato e cada fotografia se somam para preservar a história e celebrar a união desse povo. Todas essas histórias revelam a força de quem construiu o bairro e o legado que permanece até hoje.
Que esse audiovisual não seja apenas um resumo do registro histórico, mas um convite para preservar o passado, valorizar o presente e inspirar o futuro de Santa Luzia.